Vamos voltar à nossa aula. E se eu tiver agora uma variação de volume, esse volume não for constante? Eu preciso considerar isso. E como que eu calculo esse volume? O meu volume, em qualquer momento, vai ser o meu volume inicial, que eu vou chamar de V0, multiplicado por um fator que eu vou considerar ou de expansão ou de contração. Como é que eu considero isso? Em função da conversão que eu tive, eu posso ter um aumento ou uma diminuição do meu volume. A conversão é um valor que varia de 0 a 1, então é um número positivo. O 1 é um número positivo e a única coisa que consegue dizer para mim se vai aumentar ou diminuir é esse ε0, que é o meu fator de expansão ou contração. Se for expansão, ele vai ser positivo. Se for contração, ele vai ser negativo. E ele é calculado através dessa fórmula aqui. 1 ΔV sobre A vezes YA0. Vamos relembrar algumas coisas. YA0 é a fração de A, que é o meu reagente limitante inicial. Para eu ter o Y, eu estou falando da fase vapor, de uma fase gasosa. Eu só tenho variação de volume se eu estiver trabalhando com gás. Se eu estiver trabalhando com líquido, eu não tenho variação de volume. Eu já vou explicar melhor isso. Esse ΔV, eu vou explicar para vocês que é a somatória dos coeficientes estequiométricos dos produtos menos a somatória dos coeficientes estequiométricos do reagente. E esse A é o coeficiente estequiométrico do reagente A. Então, vamos supor aqui que eu tenho AA mais BB produzindo RR mais SS. O meu ΔV vai ser a soma dos coeficientes estequiométricos dos produtos, R mais S, menos a soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes, A mais B. Se esse valor aqui for maior do que esse, eu tenho um ΔV positivo. Então, quer dizer que eu vou ter mais números de mols no final do que no início. Então, eu tenho mais moléculas no final. Se eu estou falando de gás, eu tenho uma expansão, um aumento da pressão do meu sistema, eu tenho uma expansão do meu volume. Então, o meu volume final vai ser maior do que o meu volume inicial. Se o R mais S for menor do que o A mais B, eu vou ter uma contração, isto é, eu vou ter mais moléculas no início do que no final. É como se eu estivesse fazendo uma reação de adição, né, que eu tenho uma redução do número de mols no final. Então, eu tenho uma contração do meu volume. E se eles forem iguais, o ΔV vai ser igual a zero. ΔV igual a zero indica que eu não tenho nem contração e nem expansão do meu volume. Eu tenho um volume constante. Então, eu vou precisar verificar se eu tenho variação de volume quando eu estiver trabalhando com gás. Se tiver líquido, eu não tenho variação do meu volume, porque eles estão num meio líquido, então não tem essa percepção da alteração do número de mols no meio. Eu só consigo perceber isso na fase gasosa, e eu preciso ter o ε maior ou menor do que zero. Se ele for igual a zero, eu não tenho variação de volume. Existe uma outra variável que é muito importante, que é o fluxo molar. O fluxo molar ele é utilizado quando a gente tem um sistema contínuo, e ele é definido como o valor da concentração vezes a vazão volumétrica. A vazão volumétrica é quanto que eu tenho de volume por tempo dentro do meu sistema. Se eu estou falando de reação dentro do reator. Esse FA, ele vai ser em função de CA. Se eu quiser calcular o fluxo de B, eu vou calcular com CB vezes V. Isso daqui é em qualquer momento do meu reator.
Na entrada, que é a minha condição inicial, eu defino o cálculo tudo com zerinho. Se eu não tiver variação de volume, eu não tenho variação do fluxo volumétrico, e aí eu tenho o meu V constante em todo o meu reator. E qual que é a vantagem da gente utilizar o fluxo molar? Quando a gente tem variação de volume. Vamos pensar na fórmula do fluxo molar, que é C vezes a vazão volumétrica. Vamos substituir o CA por NA sobre V. Vamos supor que eu tenha uma variação de volume, então eu posso ter uma expansão ou contração. Vou substituir o NA pela definição dele a partir da conversão, que é NA 1 menos XA. E vou substituir o volume como se eu estivesse tendo uma expansão ou contração, isto é, uma variação de volume, que vai ser V é igual V vezes 1 mais εA vezes XA. E vou substituir esse Vzinho, que é a vazão volumétrica, por V, e o fator de expansão dele, 1 mais εA XA. Esse daqui eu consigo cortar com esse. O que eu vou ter no final? A concentração inicial vezes a vazão inicial, que é F a 0, 1 menos XA. Então, independente de eu ter variação de volume ou não, eu não tenho variação na minha fórmula do FA. Então, sempre que eu tiver uma variação de volume, ao invés de usar concentração, eu uso FA. E pelo mesmo conceito que a gente definiu anteriormente, eu tenho FB igual FB0 menos, que não está aparecendo aqui, deixa eu pôr aqui embaixo, B dividido por A, F a 0 XA, e a mesma coisa para os produtos, só que agora somando. Vamos falar agora sobre um conceito que vocês conhecem um pouquinho, que é a pressão parcial. Lembra? Lá em transferência de calor e massa a gente estudou isso. A pressão parcial de A, ela é a fração de A vezes a pressão, e ela também pode ser calculada pela fórmula do PV-nRT, né? Então, eu posso calcular ela por NA sobre V vezes RT. Quando a gente substitui lá naquela definição de concentração, né, que a gente tem o NA sobre V em função da nossa conversão, a gente obtém uma nova fórmula de pressão. E ela é muito útil para a gente. Lá no livro do Schimel, que é o que a gente está utilizando como base desse curso, tem toda a dedução. Só que eu não vou perder tempo deduzindo agora, senão o vídeo ia ficar muito longo. Mas ele está lá para vocês. Substituindo, a gente tem uma nova fórmula para cálculo de pressão, que é essa daqui, ó. Eu tenho que a pressão do meu sistema em qualquer ponto vai ser igual à pressão inicial menos o coeficiente estequiométrico de A, o ΔV, que é a soma dos coeficientes estequiométricos do produto menos a soma dos coeficientes estequiométricos do reagente, vezes a diferença de pressão do momento menos a pressão inicial. Então, se a gente estiver trabalhando com gás e eu tiver como medir a minha pressão do sistema, com um manômetro, por exemplo, eu consigo determinar a pressão dele. E determinando a pressão, eu consigo determinar a conversão do meu sistema. Então, é extremamente útil. Da mesma maneira, eu consigo determinar a pressão de um produto, que agora vai ser o aumento e não a diminuição em função do tempo, que como está diminuindo a quantidade de reagente, a gente tem uma pressão menor conforme passa o tempo, e do produto ele vai aumentando. Eu vou falar de equilíbrio químico para vocês no próximo vídeo.